O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esse espaço de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas e na aula de hoje vamos falar sobre a força das mulheres na luta contra o genocídio na Palestina, com Eba Ayad, jornalista internacional. Meu nome é Eba Ayad, eu sou palestina nascida em Jerusalém. Eu vim para o Brasil assim que me casei, né? Meu marido palestino que nasceu na Palestina, mas veio morar no Brasil pequenininho, ainda bebê. E foi para lá, nós se conhecemos, me casei e vim com ele para cá. Isso aí. Eu sou jornalista internacional, analista política também, e butiza também. Eu posso dizer que realmente da esquerda, que a gente sempre lutou por isso, por nós estamos fazendo o máximo que a gente puder agora. A mídia ocidental, vamos dizer, TV Globo, pois algumas outras TVs que realmente para mim foi uma vergonha para eles a cobertura, inclusive na parte internacional do genocídio da Palestina. Então não cobriram como sempre eles fazem. Então para mim não foi chocante, só que a gente está fazendo grande cobertura através das redes, muita gente, a esquerda hoje todo mundo sabe que é a causa palestina. Então a cobertura está sendo muito bem feita, né? Pelos militantes, não é pelos audiência, não é pela TV, não. Realmente os militantes estão levantando a causa da Palestina de uma maneira maravilhosa. A gente na Palestina crescemos amando o Brasil, gostando do Brasil. Então, assim, para mim não foi aquele choque cultural de jeito nenhum. Assim, eu me senti realmente muito livre, tranquila aqui quanto lá. A diferença tem entre algumas coisas na cultura e tudo mais, mas para mim foi muito fácil. O brasileiro, muito acolhedor, o povo brasileiro acolhe as pessoas, são maravilhosos. Então, eu nunca tive problemas quanto isso. É difícil para mim, longe da minha família, com certeza. Mas eu me senti tão acolhida aqui, então isso já ajuda pra caramba, muito. E são muito próximos. O Brasil e com Palestina são dois povos muito parecidos, inclusive nascem amorosos, acolhedores, gente maravilhosa. Eu adoro o povo brasileiro, maravilhoso. Então não senti aquele choque, não, de maneira alguma. A maior força que assim que eu vi uma mulher é muito forte, realmente a gente acaba pegando uma herança das nossas mães. Inclusive eu sou muito parecida com ela hoje nas minhas atitudes. Então, minha mãe, minhas avós, minhas vizinhas, são maravilhosas, assim, uma mulher que estudou, sempre trabalhou fora, sempre lutou pela gente, pelos filhos, por ela, como todas as mães no mundo, apenas que quando a mãe se sente, qualquer mãe no mundo, inclusive, se sente que o filho dela está correndo um perigo, ela realmente vira uma outra pessoa. Então, assim, a mãe palestina, cara, eu tenho muita admiração, como eu te disse, pela todas as mães, mas numa situação de genocídio como está sendo hoje, quando a mãe enterra filho, enterra 3 e 4, aquela médica na faixa de Gaza enterrou 10 filhos, ela mesma que enterrou, participou, então eu acho que ela realmente é uma mulher que tem muita força, não está sendo fácil, nunca é fácil para uma mulher, imagina numa situação dessa.
Então, a mulher palestina participa de tudo, da luta, das ruas, dentro de casa, fora, mãe. Isso aí, então, uma mulher, um desafio muito grande para ela, mas ela sempre passa, e por isso com nota mil, como dizem, assim, não é fácil, mas graças a Deus são mulheres muito guerreiras, eu tenho muita admiração. E quando a gente é pequeno, eu não posso dizer que eu já fui criança, porque a minha infância foi amputada, como 90% da infância das crianças na Palestina. Isso é lógico que o Israel faz, o sionismo, né? Então, uma coisa que me deixou, assim, aprendi muito com isso. Eu sempre, até hoje, quando vejo, eu me lembro a oliveira, né? Então, assim, toda casa na Palestina tem uma oliveira lá, uma árvore. Então, quando eu vejo, por exemplo, aqui perto de casa tem uma igreja que tem oliveira, eu vou para lá realmente só para ver essa oliveira, sabe? Tem aquela lembrança, aquele cheiro, né? Então, a oliveira, um símbolo de resistência também, e uma coisa que mexe muito comigo até hoje, assim, o cheiro da azeitona, quando a gente tira do pé, azeite, essas coisas, realmente eu sinto muita falta e, ao mesmo tempo, qualquer ocasião, assim, qualquer coisa que acontece me leva para lá, me lembro isso. Aliás, eu vivo lá e aqui é muito difícil. Eu estou aqui, mas minha alma lá também. Uma coisa triste, inclusive, que eu vou compartilhar com vocês, as igrejas evangélicas, todas têm bandeiras de Israel, todas têm a estrela de David, né? De David. Então, assim, eu vejo que tem um montão de mulheres que frequentam muito a igreja, acabam falando Viva Israel, Hamas terrorista, essas coisas todas. Eu digo, acabam sendo analfabetos, porque eles escutam o pastor e tudo. Tu sabes disso, que são a favor da direita, são da direita, e contra a causa palestina, e ainda levantando bandeiras de Israel dentro de uma igreja, e assim, então eu vejo que as mulheres que estão frequentando lá acabam sendo analfabetas políticas nesse sentido, né? No mesmo tempo, temos um montão de mulheres que estão na causa palestina, cuidando, lutando. Só que eu digo, a leitura, o acompanhamento, as mulheres têm que ter mais leitura, mais acompanhamento, porque qualquer ser humano, vendo o que está acontecendo hoje na Palestina, mulher quanto homem, ele sensibiliza com isso, sabe? E assim, o humano, o natural do humano, se sentir chocado com essas imagens que a gente está vendo. Então, o que que eu digo para as mulheres? Leia mais, assista mais notícia, entra, descobre, é importante. Eu vim para o Brasil há, na verdade, 27 anos atrás, mas assim, eu sou do Partido Comunista Internacional e a gente sempre apoiou o Partido dos Trabalhadores, desde que eu estava na Palestina. Então, quando eu vim para cá, a minha escolha não foi tão difícil, não. Não tive nem, inclusive, eu já estava decidida. Eu vou entrar no Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, que é o partido, o PT. É, claro que com Lula, porque eu tenho muita admiração pelo Lula como pessoa, como humano, como uma pessoa internacional amada, maravilhosa. Então, assim, eu entrei no Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, porque me representa todos os meus príncipes, meus pensamentos, eu como palestina, que eu já vivi muito, montão de traumas, montão de massacre, eu vi que o Partido dos Trabalhadores, ele nos oferece uma coisa, além de acolhimento para o cidadão, um Partido dos Trabalhadores, dos oprimidos, esse que me representa. Eu tenho muito orgulho de estar nesse partido hoje e sempre. A força das mulheres, o sofrimento das mulheres e a luta delas de todos os dias, contrastado aqui no Brasil, na Palestina, contra o sionismo de lá, é a mesma coisa. São muito semelhantes. São, assim, dois nomes, mas a cara é a mesma só, entende? Então, assim, a semelhança é muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. A luta das mulheres está sendo todos os dias a mulher luta, vai, sofre, carrega, estressa, ansiedade e tudo mais. Aqui, enquanto na Palestina a mulher está enfrentando o Estado, aqui a ditadura do Estado, e lá na Palestina a ditadura do sionismo, é a mesma coisa, é muito semelhante. O futuro da Palestina, eu digo, um dia a gente vai vencer. Agora, eu estou muito preocupada com tudo o que está acontecendo lá, inclusive, nada seguro, com Israel não tem nada, não tem palavra, não tem acordo, nunca vai ter nada. Então a gente luta, tenta, mas eu acredito que a Palestina tem que estar livre
Só que a verdade, eu vejo a Palestina só livre. Para isso, para a gente chegar até lá, tem muito chão para frente. Então, a luta vai ter que continuar. Então, para a Palestina ser livre, tem que continuar a luta. Eu vejo a Palestina livre. Eu nunca perco a esperança, nunca. É muita força para as mulheres, muita força, muita garra na causa, muita força, sempre corre atrás, não espera nada de ninguém. Seja forte como sempre você é, na luta sempre. Hoje a aula foi sobre a força das mulheres na luta contra o genocídio na Palestina, com Eba Yad, jornalista internacional.